Alô, boa tarde a todas e todos que estão nesse momento nos assistindo. Hoje nós vamos dar prosseguimento a esse pequeno colóquio para relembrar os 150 anos de publicação do primeiro livro de Nietzsche, O Nascimento da Tragédia, originalmente do Espírito da Música, com um livro que teve e continua tendo uma repercussão enorme, um livro que foi um livro que foi um dos pontos mais importantes da recepção internacional de Nietzsche desde o final do século XIX. Hoje, a nossa convidada para a sessão de conferências é a caríssima, queridíssima professora Scarlett Marto. Nós sempre poderíamos dizer, em princípio, Scarlett Marto dispensa apresentações, mas, enfim, vamos sempre apresentar pessoas como a Scarlett, porque tem sempre alguma coisa a mais a dizer, né? Nessas apresentações de pesquisadoras do quilate de Scarlett Marto. Para relembrar que Scarlett é professora titular do Departamento de Filosofia da USP, que ela fundou o GEM, o Grupo de Estudos Nietzsche, que ela criou os Cadernos Nietzsche, coordena a coleção Sendas e Veredas, implementou o GT Nietzsche junto à ANPOF, que ela participa do comitê científico de duas grandes e importantes instituições, associações, editoras ligadas ao pensamento de Nietzsche, a Associação Hiper Nietzsche, mas também ao Comitê Científico dos Nietzsche Studien, que, sem dúvida, é a publicação internacional mais importante dos estudos sobre Nietzsche, assim como das monografias und Texte zur Nietzsche-Forschung, né, que apresenta também, em especial, trabalhos de pesquisa, trabalhos de doutorado, ambas essas publicações editadas, publicadas pela Walter de Gruyter, de Berlim. Scarlett também publica com muita frequência e intensidade em diversas línguas, em diversos países, de diversos continentes. No total, ela já publicou 59 artigos, tem 29 livros publicados, entre livros de sua autoria e livros organizados por ela. Alguns desses livros de sua autoria com mais de uma edição, além de ter publicado também 61 capítulos de livros. Scarlett também tem uma grande importância no processo de formação. Durante as suas atividades docentes, ela orientou 19 dissertações de mestrado, 15 teses de doutorado, 30 iniciações científicas e subordinou também 8 pós-doutorados. Mas, de fato, o que nós devemos acrescentar com muita alegria, mais recentemente, tem um ruído muito grande. Eu acho, um momentinho, por favor. Está tendo um ruído muito grande, Vinícius, na transmissão. Ok. Então, repetindo, mas principalmente o que há de novo e de extremamente importante e valioso para a Nietzsche-Forschung é justamente a publicação do mais recente livro de Scarlett, As Ambivalências de Nietzsche, Nietzsche e as Mulheres, né? Cuja edição francesa, pelas Editions de la Sorbonne, é de 2021, e mais recentemente a edição brasileira pela Editora Autêntica, agora em 2022. Então, é com imenso prazer que nós recebemos a professora Scarlett Marto, a quem eu passo a palavra agora, imediatamente.
Boa tarde a todas e a todos. Boa tarde, meu caríssimo Hernani. Antes de mais nada, muitíssimo obrigada pela sua generosidade, a sua generosidade de sempre, não é? A qual eu não me canso de agradecer. E eu gostaria, igualmente, de agradecer ao Henri Bournet e a você, Hernani, claro, pelo convite que me fizeram para participar deste Nascimento da Tragédia, 150 anos. E gostaria ainda de felicitá-los por organizarem justamente este evento. Felicitá-los porque este evento, a meu ver, não consiste unicamente na celebração de uma efeméride, mas consiste também neste convite para que nós revisitemos um texto que, no meu entender, apresenta inúmeros desafios. O Nascimento da Tragédia, nós sabemos bem, este primeiro livro publicado por Nietzsche, redigido em 1871, publicado nos primeiros dias de janeiro de 1872. Nesse livro, Nietzsche já se preocupa em renovar a cultura alemã. E, num tom de homenagem, julga Wagner o renovador da cultura alemã. Mas nós sabemos também que não se trata propriamente de um trabalho filológico, mas de considerações filosóficas acerca da tragédia na Grécia Antiga. E apesar do tom de homenagem a Richard Wagner, por distanciar-se dos trabalhos propriamente filológicos, Nietzsche acaba por denunciar o método historicizante e crítico, então em vigor na filologia. E não é por acaso que o livro vai agradar a muito poucos. O seu professor Ritschl, por exemplo, não se pronuncia a respeito, e esse livro vai suscitar ataques violentos por parte do helenista Wilamowitz Möllendorf. Temos aí, então, uma primeira dificuldade que diz respeito a essa primeira recepção do livro. Podemos trazer uma segunda dificuldade quando se trata do Nascimento da Tragédia. É que, ao preparar uma nova edição das suas obras já publicadas, Nietzsche inclui, em 1886, um ensaio de autocrítica à guisa de prefácio ao Nascimento da Tragédia. E nesse prefácio, ele faz reparos sobre o seu primeiro livro, julgando-o pesado e mal escrito, e conclui que sua alma, então indecisa entre comunicar-se e esconder-se, nas palavras dele, devia cantar essa nova alma e não falar. Esta não é uma aspiração que Nietzsche exprime apenas nesse prefácio ou que diz respeito tão somente a essa obra. Mas, na verdade, nós temos aqui um segundo desafio, que é a linguagem de que Nietzsche se serve ao escrever O Nascimento da Tragédia. Temos aqui, apenas para elencar, ainda um terceiro desafio que eu gostaria de mencionar, é que no momento em que redige O Nascimento da Tragédia, Nietzsche, como nós sabemos também, se acha sob o impacto da filosofia schopenhaueriana e do pensamento wagneriano. E mais tarde aí já de uma certa maneira, nas considerações extemporâneas, a terceira e a quarta, Nietzsche vai se afastar, terceira e quarta extemporâneas, que tem aí um sabor de despedida, Nietzsche vai se afastar de Schopenhauer e Wagner, e mais adiante vai afirmar que o que ele havia colocado na boca de Schopenhauer e Wagner, ele mesmo deveria ter dito. Ou seja, ele fará de Schopenhauer e Wagner mais um de seus nomes, de todos os nomes da história. Como Hernani bem trouxe aqui para a nossa conversa, não é por acaso, diante desses desafios, e haveria vários outros aqui que poderíamos mencionar, não é por acaso que vários comentadores se dedicaram ao estudo do nascimento da tragédia. Entre eles, há os estudiosos, os comentadores, que exploraram o livro por inteiro,
aqueles que perscrutaram alguns de seus aspectos, há também os que se aplicaram a comparar a maneira pela qual Nietzsche trata de algumas questões a de outros autores, e em particular a de Schopenhauer, e ainda os que se ocuparam com o nascimento da tragédia, remetendo aos escritos posteriores de Nietzsche. E, por fim, aos que buscaram compreender certas posições que ele defende em seu primeiro livro, a partir de afirmações que faz em outros textos. Bem, seria importante ainda notar, a meu ver, que ideias deste seu primeiro livro, ideias do nascimento da tragédia, serão retomadas e transfiguradas nos escritos posteriores. Apolíneo e Dionisíaco, por exemplo, a meu ver, eles reaparecem no conceito de vontade de potência. Pulsões cósmicas, assim são apresentados no Nascimento da Tragédia, pulsões cósmicas, Apolíneo e Dionisíaco, são aspectos que o conceito de vontade de potência recobre. Dionisíaco é o princípio que quebra barreiras, rompe limites, dissolve e integra. Apolíneo é o que delineia, distingue, dá forma. Ora, por seu caráter intrínseco, as forças querem exercer-se sempre mais, irem até o limite, irradiando uma vontade de potência. E da luta, daí o caráter dionisíaco. E da luta entre elas surgem novas formas, outras configurações. Daí o aspecto apolíneo. O Nascimento da Tragédia retorna, por exemplo, no parágrafo 342 da Gaia Ciência, que leva por título, é o último parágrafo do quarto livro da Gaia Ciência, que antecipa, de uma certa maneira, a personagem, o protagonista principal do livro seguinte, que será Assim Falava Zaratustra. Então, o Nascimento da Tragédia volta, de uma certa maneira, neste parágrafo 342, que tem por título Incipit Tragödia. E volta de uma maneira ainda mais clara, na verdade, no Crepúsculo dos Ídolos, de 1888, no capítulo, na parte final, praticamente as últimas linhas do Crepúsculo dos Ídolos, no capítulo O que devo aos antigos, parágrafo 5, onde Nietzsche vai dizer que o nascimento da tragédia é a sua primeira transvaloração de todos os valores. A ideia de Dionisíaco é um outro exemplo. Nietzsche se diz um discípulo do filósofo Dioniso em várias passagens. Trago aqui 3. Esse Homo, prólogo, parágrafo 2. Para além de bem e mal, parágrafo 295. Crepúsculo dos Ídolos, o que devo aos antigos, parágrafo 5. E poderíamos tomar essa via para explorar a filosofia dionisíaca de Nietzsche, esta filosofia que é a sua própria filosofia e que se vai colocar em contraposição à filosofia da representação. Mas a via que nós vamos adotar aqui é outra. A questão que vai nos ocupar consistirá justamente em mostrar esta passagem da ideia de superação das contradições à filosofia dos antagonismos. Ou seja, o que eu gostaria de submeter à apreciação de todos é esta ideia que no nascimento da tragédia nós não encontramos uma superação de contradições, mas encontramos, sim, já em germe, a filosofia de Nietzsche, que é a filosofia dos antagonismos. E, para tanto, eu vou partir de um trecho de Esse Homo. Nós sabemos que Esse Homo, esse texto de 1888, é um texto também que apresenta muitíssimos desafios, e nele Nietzsche vai, entre várias aspas, passar em revista a sua vida e a sua obra, como se isso fosse pouca coisa, porque será feito a partir de uma perspectiva nietzschiana. Bem, não podemos desenvolver aqui a ideia, mas eu vou trazer aqui uma passagem em que Nietzsche justamente está
passando em revista o nascimento da tragédia. E o que ele diz lá no S1? Ele diz: uma ideia, a oposição, Gegensatz, entre Dionisíaco e Apolíneo, traduzida para o metafísico. Essa é a primeira afirmação. Segunda, a própria história como desenvolvimento dessa ideia. E, por fim, na tragédia, a oposição, Gegensatz, outra vez, relevada, aufgehoben, um termo importante, em unidade. 3 ideias. Sob essa ótica, coisas que nunca se olharam de frente, colocadas subitamente face a face, iluminadas uma pela outra e assim concebidas. Essas linhas que lemos lá no S1 sobre o nascimento da tragédia apresentam, já pudemos notar, um forte acento hegeliano. E com elas, Nietzsche procura ressaltar um dos pontos centrais do seu primeiro livro. Essa Gegensatz, essa oposição, antagonismo, por que não, entre Dionisíaco e Apolíneo. E Nietzsche dá a entender de início que essa oposição foi transposta em linguagem metafísica, em seguida, que se realiza nas formas culturais e, por fim, que atinge o seu ultrapassamento numa unidade que constituiria a tragédia grega. E, ao fazer isso, Nietzsche tenta aproximar o nascimento da tragédia e o pensamento hegeliano. Empregando nessa passagem do S1 os termos Idee, ideia, Geschichte, história, Entwicklung, desenvolvimento, e em particular o verbo aufheben, superar, ele mesmo afirma que o nascimento da tragédia, cito, cheira chocantemente o hegelianismo. Que Nietzsche evoque uma dívida eventual do seu primeiro livro ao pensamento hegeliano, sem dúvida chama a nossa atenção. Uma vez que se trata, por assim dizer, de sua obra mais schopenhaueriana, um leitor atento poderia muito bem se perguntar o que teria levado Nietzsche a fazer essa afirmação, sabendo que Schopenhauer estaria bem longe da tríade lógica presente na dialética hegeliana, tese, antítese, síntese. Mas a esse leitor atento se poderia eventualmente objetar que fazer o inventário das leituras realizadas por Nietzsche quando elabora o seu primeiro livro não traz nenhum esclarecimento sobre os propósitos que ele persegue com essa obra. E o nosso leitor tentaria, então, fazer ver com prudência que as linhas de S. que acabamos de citar bem mostram que Nietzsche recorre a termos de conotação hegeliana e usa, em particular, o verbo aufheben, superar, para designar um movimento que levaria à superação da oposição entre o dionisíaco e o apolíneo na tragédia grega. Mas essas linhas de S. revelam também que, para indicar a relação que se estabelece entre o apolíneo e o dionisíaco, Nietzsche lança a mão precisamente do termo Gegensatz, que se poderia traduzir tanto por oposição quanto por antagonismo. Seria legítimo, portanto, nós nos perguntarmos se essas linhas de S. remetem de fato ao nascimento da tragédia ou se elas resultam de um defeito inerente a toda visão retrospectiva, ou ainda se elas se devem a objetivos estratégicos que Nietzsche persegue no momento em que escreve O Nascimento da Tragédia. Em vez de se fiar no que ele afirma sobre o seu primeiro livro, quase 20 anos depois de tê-lo publicado, seria preciso questionar se a declaração que faz em 1888 no S. faz justiça à obra O Nascimento da Tragédia, redigida em 1871. E essa é precisamente a questão que se encontra na base desta nossa
investigação. Tomando como ponto de partida a análise de seus primeiros escritos, e em particular do nascimento da tragédia, nós contemos examinar a maneira pela qual Nietzsche concebe as noções de Apolíneo e Dionisíaco. Recusando-nos a recorrer aos textos em que ele vem posteriormente exprimir o que pensa sobre o seu primeiro livro, esperamos mostrar de início que a estreita relação que estabelece entre o princípio apolíneo e o dionisíaco nos seus primeiros escritos diz respeito a um antagonismo e não a uma contradição a ser superada. Em seguida, que os antagonismos que se sucedem no nascimento da tragédia não correspondem a um movimento progressivo da história. E, por fim, que a maneira pela qual Nietzsche concebe nesse momento a metafísica não se confunde com uma ciência da ideia. Ou seja, que neste seu primeiro livro não encontramos traços do pensamento hegeliano. Vamos então por partes, examinemos a primeira dessas três questões. Nas primeiras linhas do Nascimento da Tragédia, Nietzsche afirma, cito, o desenvolvimento da arte está ligado à dualidade do apolíneo e dionisíaco. Comparando apolíneo e dionisíaco aos sexos, que também constituiriam uma dualidade, nas palavras dele, em permanente combate, Nietzsche já dá a entender que o apolíneo e o dionisíaco são duas forças que surgem da natureza. As denominações de Apolo e Dioniso, Nietzsche as toma dos gregos, mas nem por isso pensa reproduzir as características das divindades gregas. Recorrendo a seus conhecimentos de mitologia e literatura da Grécia Antiga, ele reinterpreta a relação entre Apolo e Dioniso, tomando-os como duas divindades artísticas que caminham, na maior parte do tempo, nas palavras dele, em conflito aberto. São elas que nos permitem conhecer a formidável oposição, o formidável antagonismo, Gegensatz, entre a arte apolínea da criação de imagens e a arte dionisíaca da música. Afirmando que esses dois impulsos podem ser representados como os mundos artísticos do sonho e da embriaguez, Nietzsche sustenta que, enquanto fenômenos fisiológicos, o sonho e a embriaguez revelam, nas palavras dele, uma oposição ou antagonismo, Gegensatz, que corresponde à do apolíneo e dionisíaco. Essas primeiras considerações nos levam a constatar que o apolíneo e o dionisíaco constituem dois fenômenos muito complexos que se acham mesclados e imbricados. Em seu primeiro livro, Nietzsche considera, cito, o apolíneo e seu oposto, o antagônico, Gegensatz, o dionisíaco, como forças artísticas que surgem da própria natureza sem a mediação do artista humano e nas quais os impulsos artísticos da natureza se satisfazem de uma só vez e de maneira direta. Fim da citação. Para chegar a satisfazer seus impulsos artísticos, a natureza não necessita da ação do ser humano. Nesse sentido, o artista não passa, entre aspas, de imitador. Com sua obra, o artista nada mais faz do que imitar o mundo apolíneo do sonho ou o mundo dionisíaco da embriaguez. Mas não podemos deixar de sublinhar, desde já, que quando se trata de apresentar o apolíneo dionisíaco, Nietzsche recorre sempre à ideia de antagonismo ou oposição, servindo-se, na maioria dos casos, do termo Gegensatz. Pouco importa que Nietzsche encare apolíneo e dionisíaco como forças que surgem da natureza ou como divindades da arte, como representantes de dois mundos artísticos, o das artes plásticas
e o da arte e da música, ou como presentes em manifestações de ordem psicológica, o mundo do sonho e o mundo da embriaguez. Em suma, é sempre enquanto termos que se opõem que Nietzsche considera o apolíneo e o dionisíaco. Ao elaborar o nascimento da tragédia, Nietzsche persegue o objetivo de trazer uma contribuição ao que chama de ciência estética, Städtische Wissenschaft. Nesse livro, ele trata, no primeiro momento, das origens e funções da tragédia ática. Até então, filólogos e historiadores da arte haviam ressaltado a presença de um único princípio na arte grega, o apolíneo. Ao princípio, o apolíneo, Nietzsche vem opor o dionisíaco. Apolo, o deus da bela forma e da individuação, propicia a Dioniso que se revele. Dioniso, o deus do êxtase e da embriaguez, por sua vez, permite a Apolo que se manifeste. Apolo assegura a ponderação e o domínio de si. Dioniso enfeitiça pelo excesso e vertigem. Como a sombra e a luz, as profundezas e a superfície, a essência e a aparência, ambos se mostram indispensáveis. Enquanto o dionisíaco se traduz em imagens apolíneas, o apolíneo se exprime sobre um fundo dionisíaco. Se a partir da perspectiva de Dioniso é indispensável romper as fronteiras da individuação, do ponto de vista de Apolo, impõe-se ultrapassar o horror da visão dionisíaca. Apolo mantém escondida a verdade intrínseca ao mundo. Dioniso revela essa verdade em sua profundidade. Em suma, para que a tragédia grega possa ter vindo a existir, foi imprescindível que se produzisse um equilíbrio entre o apolíneo e o dionisíaco. E é nessa direção que podemos ler a afirmação de Nietzsche de que a tragédia ática, cito, é a obra de arte tanto dionisíaca quanto apolínea. Não há dúvida de que esses dois princípios são duas forças distintas, eles se acham, porém, intimamente ligados na arte trágica. Perguntar agora sobre a qualidade da relação que então se estabelece entre eles é a tarefa que nos cabe. Ao introduzir as noções de apolíneo e dionisíaco na primeira página do Nascimento da Tragédia, Nietzsche os compara aos dois sexos que, em luta permanente, nas palavras dele, só conhecem uma reconciliação, Versöhnung, periódica. Ao examinar a maneira pela qual esses dois princípios artísticos que surgem da natureza se desenvolvem entre os gregos, no segundo parágrafo do livro, Nietzsche afirma que o momento mais importante de toda a história do culto grego foi precisamente, nas palavras dele, a reconciliação, Versöhnung, de dois adversários, Apolo e Dioniso. Constatamos, assim, que nessas duas passagens do livro, Nietzsche encara a relação que se estabelece entre o apolíneo e o dionisíaco na tragédia ática como uma relação de reconciliação, empregando para designá-la o vocábulo Versöhnung e não o termo de conotação hegeliana Aufhebung. Versöhnung, reconciliação, Aufhebung, superação. Nesse momento do nosso percurso, uma questão se impõe. Trata-se de saber se essa situação de equilíbrio entre o apolíneo e o dionisíaco, que se produz quando do surgimento da tragédia grega, é incompatível com a ideia de oposição dos dois impulsos que a engendram. E para avançar em direção de uma eventual resposta, examinemos uma passagem da visão dionisíaca do mundo.
Depois de caracterizar no domínio da arte os estilos opostos, Stilgegensätze, de novo o termo aí oposto, ou antagônico, os estilos opostos associados a Apolo e Dioniso, Nietzsche examina o momento em que, vindo da Ásia, Dioniso se precipita impetuosamente sobre a Grécia. Ele faz ver que a ação recíproca das duas divindades se mostrou tão poderosa que, cito, os dois deuses saíram igualmente vencedores da luta, Wettkampf, uma reconciliação, Versöhnung, no campo de batalha. Essa afirmação em que são empregados os termos Wettkampf e Versöhnung nos leva de imediato a levantar a questão acerca de como compreender uma situação em que dois adversários possam sair vencedores da mesma competição. Como aceitar que ao final da luta não haja vencido? Como conceber uma vitória que não implique ao mesmo tempo numa derrota? 1 ano e meio depois de elaborar a visão dionisíaca do mundo, Nietzsche redige, em dezembro de 1872, um texto que intitula A Justa de Homero, Homers Wettkampf. Retomado aqui, o termo Wettkampf remete à ideia de luta. A partir da comparação entre a maneira de pensar dos gregos e o modo de pensar do homem moderno, Nietzsche elucida nesse texto a importância atribuída à competição na Grécia Antiga. A diferença do que se passava na época que precedeu a aparição de Homero, os gregos no mundo homérico legitimaram, nas palavras de Nietzsche, a luta e a alegria de vencer. Substituíram o combate pela competição. Não é por acaso que, em Os Trabalhos e os Dias, Hesíodo anuncia que há na terra duas eres, a boa e a má. Se a má fomenta a guerra, a boa incita os homens a agirem por cobiça, ciúme e inveja, e por isso mesmo não conduz os seres humanos ao combate mortal, mas sim à competição. O que conta para nós neste momento de nossa investigação é sublinhar que conceber a existência como um duelo leal é uma condição inerente à competição. No fim das contas, não se pode guerrear quando se despreza, e não há por que fazê-lo quando se domina. É nesse contexto que Nietzsche compreende o sentido original do ostracismo. Temendo que a supremacia de um único indivíduo viesse, por termo, acabar com a competição, em vez de tolerar quem suplantava os demais, os gregos preferiam afastá-lo da vida social. Perseguindo o objetivo de assegurar o bem-estar da polis, em geral, a pedagogia grega entendia que era através da luta que os indivíduos deveriam desenvolver suas qualidades e talentos. Assim, ao esclarecer a noção de competição tal como se encontra, a seu ver, na antiguidade helênica, Nietzsche não hesita em estimar que ela é, nas palavras dele, a mais nobre e fundamental ideia grega. Os elementos reunidos até o momento nos levam a avançar a ideia de que a palavra Wettkampf, presente no texto intitulado A Justa de Homero, remete precisamente ao termo grego agon. Levando em consideração a noção grega de competição, estamos em condições de compreender que dois adversários possam sair vencedores do mesmo combate. Uma ideia similar encontra-se em outro texto de Nietzsche do mesmo período. Na filosofia, na época trágica dos gregos,
Tratando de refazer a história dos filósofos pré-platônicos, Nietzsche examina a ideia de competição em Heráclito. Nas páginas que a ele dedica, faz ver que o movimento cósmico do construir e destruir, que se repete periodicamente, surge da guerra dos opostos. De caráter universal, a guerra está em toda parte. Sem trégua ou termo, ela é permanente. Como dois adversários, os opostos lutam. A tensão que se instala entre eles é tal que, ora um, ora o outro, predomina. Julgando que em Heráclito a noção de competição é levada ao mais alto grau, Nietzsche afirma, cito, é a boa eris de Hesíodo erigida em princípio universal. É a concepção da justa, da luta, própria ao homem grego e à cidade grega. As análises precedentes nos permitem agora elucidar a maneira pela qual Nietzsche concebe a noção grega de competição. Da sua perspectiva, essa noção se acha bem mais próxima do jogo do que da guerra. Afinal, não se deve esquecer que a competição tem sempre em vista a precedência temporária de um dos adversários. Daí decorre que não se pode identificar precedência com supremacia e, menos ainda, combate com extermínio. Para que haja o confronto, é preciso que existam antagonistas. Para que ele perdure, é necessário que os beligerantes, os adversários, não sejam aniquilados. Estamos em condições de afirmar, portanto, que, uma vez que, a partir dos tempos homéricos, a luta entre os gregos reveste caráter agonístico, as duas divindades artísticas que surgem da natureza, Apolo e Dioniso, permanecendo em oposição, podem se reconciliar na tragédia ática. O apolíneo e o dionisíaco, que engendram a arte trágica, estão numa situação que é, ao mesmo tempo, de reconciliação provisória e luta permanente. Defendemos a ideia de que, nessas circunstâncias, a relação que se estabelece entre eles é, ao mesmo tempo, de equilíbrio e tensão, reconciliação e antagonismo. Dotada de caráter agonístico, esta relação está longe de constituir, como dizia Nietzsche no Esse Homo, a oposição, Gegensatz, relevada aufgehoben, em unidade. Portanto, não temos aí nenhum traço do pensamento hegeliano, como Nietzsche quer nos fazer crer no Esse Homo. Contudo, seria preciso levar em conta o fato de que, em seus primeiros escritos, Nietzsche julga que o apolíneo e o dionisíaco se reconciliam na tragédia grega sem por isso deixar de se oporem. Ele também considera que o antagonismo entre eles atravessa toda a história da cultura grega. No terceiro e quarto parágrafos do Nascimento da Tragédia, ao tratar da cultura apolínea, Nietzsche procura mostrar que ela se baseia em fundações insuspeitáveis. Há diferenças dos filósofos e filólogos que não souberam identificá-las. Ele sustenta que, tendo conhecimento dos horrores da existência, os gregos se curvaram ao pessimismo. Para poder viver, sentiram então a necessidade de criar os deuses do Olimpo. Assombrados pelos sofrimentos e dores inerentes à própria vida, olharam com desconfiança o aparecimento de um Dioniso selvagem que, do fundo da Ásia, se precipitava impetuosamente sobre a Grécia. Foi graças ao impulso apolíneo que puderam resistir aos excessos de Dioniso, dando-lhe forma
e impondo-lhe limites. Mas não podemos esquecer que foi também graças ao impulso dionisíaco que os gregos puderam escapar da frieza de Apolo, atenuando a sua rigidez e dando a ele flexibilidade. Enquanto Apolo se mostra, nas palavras de Nietzsche, como a esplêndida imagem divina do principium individuationis, Dioniso é o Deus, nas palavras dele, que experimenta nele mesmo os sofrimentos da individuação. Dilacerado pelos titãs quando criança, Dioniso traz o dilaceramento à vida humana. Por seu nascimento e morte, ele se converte no símbolo do vir a ser em que o uno se faz múltiplo. De um lado, o impulso apolíneo torna possível que se manifeste a unidade primordial da vida através da multiplicidade dos seres vivos individuais. De outro, o impulso dionisíaco revela o caráter inexorável do vir a ser, sublinhando que tudo que nasce deve necessariamente perecer. Quando Dioniso predomina, o ser humano está entregue ao arrebatamento selvagem. Quando Apolo prevalece, o homem é dominado pelo otimismo teórico. Contudo, somos obrigados a observar que no nascimento da tragédia, Nietzsche não trata apenas do antagonismo entre o apolíneo e o dionisíaco, encarando esses dois impulsos como indissociáveis e em permanente oposição. Ele se dedica também a perscrutar um tipo radicalmente novo de antagonismo. No 12º parágrafo do livro, acaba por explicitá-lo. Cito: eis a nova oposição, o novo antagonismo, o dionisíaco e o socrático. E a obra de arte da tragédia pereceu por causa desse antagonismo. Enquanto tendência antidionisíaca, o socratismo aparece, então, como um apolinismo hipertrofiado. É precisamente porque o socratismo não quer reconhecer a existência da oposição entre o apolíneo e o dionisíaco que ele conduz a civilização grega ao declínio. Essas considerações nos levam a sublinhar a ideia de que o dionisismo e o socratismo são dois fenômenos que apenas se pode compreender a partir das relações antagônicas em que se acham implicados. Enquanto o dionisíaco só se expressa através do apolíneo, com o qual se acha em luta permanente, o socratismo só se mostra através do dionisismo que ele quer combater. Mas Nietzsche não se detém aí. Na primeira parte do Nascimento da Tragédia, ele se dedica a examinar tanto o antagonismo entre o apolíneo e o dionisíaco, quanto o antagonismo entre o dionisismo e o socratismo. E na segunda parte do livro, ele irá aplicar-se a explorar um terceiro tipo de antagonismo, aquele que acredita existir entre a época da tragédia e os tempos modernos dominados pelo otimismo teórico. Por fim, desejando o ressurgimento do espírito dionisíaco, Nietzsche preconiza a renovação da cultura alemã. Estamos, assim, em condições de afirmar que a história da Grécia Antiga teria sido governada pelo combate entre o apolíneo e o dionisíaco, nas palavras de Nietzsche, esses dois princípios inimigos. Sustentar a ideia de que a tragédia grega constituiria uma síntese de ambos, em termos hegelianos, é ignorar que, da perspectiva nietzschiana, a aceitação das oposições, a aceitação dos antagonismos é constitutiva das mais altas realizações culturais. Não hesitamos em ressaltar que os antagonismos que se sucedem
não correspondem a um movimento progressivo. Bem ao contrário, a passagem do antagonismo entre o apolíneo e o dionisíaco ao antagonismo entre o dionisismo e o socratismo acarreta o desaparecimento da tragédia ática. Se o socratismo favorece o declínio da época trágica, a cultura moderna, enquanto cultura da ópera, nada mais faz do que acentuá-lo. No nascimento da tragédia, estamos bem longe, por conseguinte, de uma concepção de história enquanto movimento progressivo do antagonismo, da oposição entre o apolíneo e o dionisíaco. Em outras palavras, ao contrário do que Nietzsche quer nos fazer crer no Ecce Homo, estamos bem longe da concepção hegeliana, bem longe de conceber a própria história como desenvolvimento dessa ideia. Seria preciso, porém, levar em conta o fato de que, se Nietzsche julga no nascimento da tragédia que os antagonismos se sucedem ao longo do tempo, ele confere um lugar especial ao antagonismo entre o apolíneo e o dionisíaco. Não podemos deixar de observar que, na tragédia ática, o apolíneo e o dionisíaco não se acham numa relação de igualdade. No seu primeiro livro, Nietzsche começa por tratar das origens e funções da tragédia ática. Mas, a partir do 7º parágrafo, o seu objeto de investigação se precisa, se torna mais claro. Recorrendo à tradição antiga, Nietzsche afirma, cito, a tragédia surgiu do coro trágico e originalmente ela era somente coro e nada mais do que coro. Não se trata, pois, de continuar a pesquisar as origens da tragédia ática. A partir de agora, a questão que se coloca é a de saber como surgiu o coro. No entender de Nietzsche, no início, o coro da tragédia era constituído por sátiros. Foi esse coro de seres naturais fictícios que introduziu as festividades em homenagem a Dioniso. Num primeiro momento, graças ao encantamento dionisíaco, os gregos sofriam uma transformação. Esquecendo-se da própria identidade, sentiam-se como sátiros. Depois, vendo-se a si mesmos como sátiros, tiveram necessidade de ver o Deus como se ele estivesse presente nas festividades. Foi então que, ao encantamento dionisíaco, veio agregar-se a imagem do Deus, a imagem de Dioniso. Graças à força plástica de Apolo, à força plástica apolínea, Dioniso pôde aparecer. Donde se segue que, em seus primórdios, a tragédia grega tinha a ver unicamente com os sofrimentos de Dioniso. É nesse sentido, aliás, que Nietzsche afirma, cito, nunca, até Eurípides, Dioniso deixou de ser o herói trágico, mas que em todas as célebres figuras da cena grega, Prometeu, Édipo, etc., são apenas máscaras daquele herói original, Dioniso. Dessa afirmação decorrem, sem dúvida, muitas consequências. Mas, neste momento do nosso percurso, o que conta para nós é sublinhar que, na tragédia grega, tal como Nietzsche a concebe, Dioniso tem precedência em relação a Apolo. E, por isso mesmo, a arte da música tem precedência sobre a arte plástica. Não é por acaso que Nietzsche sustenta que, em suas palavras, a música tem a capacidade de fazer nascer o mito. Ao fazer essa afirmação, Nietzsche dá a entender que a tragédia grega teria sido engendrada pela música. Aliás, nós sabemos
O título original do seu primeiro livro, O Nascimento da Tragédia, a partir do espírito da música, assinala precisamente essa ideia. Assim como o dionisíaco não exige o apolíneo e nada mais faz do que aceitá-lo, a música não reclama as palavras e os conceitos e se limita a tolerá-los. É bem verdade que, sob o impacto do impulso dionisíaco, os seres humanos veem o lado sombrio da existência e superam essa prodigiosa visão no próprio drama. É bem verdade também que Dioniso é o herói original, entre aspas, da tragédia, e todos os outros heróis são apenas, entre aspas, máscaras suas. Mas, para aprofundar nossa análise da relação entre o apolíneo e o dionisíaco, somos obrigados aqui a lançar mão de outro elemento presente nas considerações de Nietzsche sobre a tragédia grega. Da sua perspectiva, o coro de sátiros, em sua origem, produzia a supressão das clivagens entre os seres humanos. Esse coro levava os seres humanos a não mais sentirem que pertenciam ao Estado e à sociedade. Provocando o aniquilamento do indivíduo, conduzia os homens à perda da identidade e, com isso, tornava possível que se deixassem possuir por um sentimento de unidade com a natureza. Assim sendo, o coro da tragédia grega podia oferecer ao ser humano o consolo metafísico. No sétimo parágrafo do Nascimento da Tragédia, Nietzsche esclarece o que entende por consolo metafísico. Cito: o fato de que a vida, no fundo das coisas, é, apesar de toda mudança que afeta os fenômenos, de uma força e de uma alegria indestrutíveis. Fim da citação. O coro de sátiros, o coro de seres da natureza, nos termos nietzschianos, encarna o regozijo em face do vir a ser. Na medida em que esse coro está diretamente ligado às festividades dionisíacas, não seria desmedido afirmar que, no fim das contas, é o próprio Dioniso que se identifica a essa vida que, apesar de seus horrores, é, nas palavras de Nietzsche, de uma força e de uma alegria indestrutíveis. Revelando ao mesmo tempo o caráter inexorável do vir a ser e a exuberância da existência, Dioniso vem propiciar ao ser humano o consolo metafísico. Dessa maneira, uma vez mais, se faz notar a precedência que ele tem sobre Apolo. No entanto, somos obrigados a levantar a questão acerca do sentido que Nietzsche atribui ao adjetivo metafísico quando recorre à expressão consolo metafísico. E não hesitamos em afirmar, desde já, que no Nascimento da Tragédia, Nietzsche confere a esse termo um sentido particular. Por um lado, ele se afasta aqui dos sentidos que atribuirá ao termo metafísico em escritos posteriores. Encarará, então, a metafísica, sobretudo, como uma duplicação de mundos. Concebida enquanto tal, ela constituirá um dos alvos privilegiados de seus ataques. Por outro lado, aqui, Nietzsche se distancia do sentido que tradicionalmente se atribui a esse termo, metafísico. Recusa, então, as implicações ontológicas, fixistas e idealistas que, em geral, se acham ligadas à noção de metafísica. Fazendo ver que é Dioniso quem propicia aos homens o consolo metafísico, Nietzsche dá a entender que, por metafísica, aqui no Nascimento da Tragédia, concebe o primado do vir a ser. Mas é preciso ressaltar que isso não quer dizer que concebe a metafísica enquanto ciência da ideia, no sentido hegeliano, que teria por tarefa a de constituir o princípio de toda filosofia. Estamos em condições de afirmar, portanto,
que seu primeiro livro está longe de apresentar a oposição entre Dionisíaco e Apolíneo como uma ideia traduzida para o metafísico, como Nietzsche quer nos fazer crer no Ecce Homo. E assim, eu nos encaminho para a conclusão. No Nascimento da Tragédia, longe de promover a superação de termos opostos, Nietzsche afirma a necessidade dos antagonismos. Longe de conceber a história como um movimento progressivo, ele insiste na superação dos antagonismos. Longe de desejar construir uma ciência da ideia, ele quer apresentar a sua filosofia dos antagonismos. É à luz dessas considerações, a meu ver, que se deveria avaliar o seu modo de proceder no seu primeiro livro. Pela atenção e perseverança, muitíssimo obrigada. Obrigado, Scarlett. A gente vai ter que ter um pequeno tempo para as questões que vêm inicialmente da plateia. Penso também que Scarlett apresentou aqui uma questão importante e uma questão muito pouco discutida na recepção brasileira a propósito do Nascimento da Tragédia, que é a questão da função estratégica, do lugar, do papel que tem a noção de antagonismo no livro de Nietzsche. Quer dizer, quando nós lemos O Nascimento da Tragédia, nós talvez passemos muito rapidamente por detalhes que não são apenas detalhes, complementos, observações, enfim, complementares, mas que são detalhes que têm uma importância muito grande para a compreensão dos propósitos que Nietzsche tinha ao escrever o seu livro, mesmo que esses propósitos, como Scarlett mostra, a partir das referências a Ecce Homo, não sejam, digamos assim, uma leitura muito rigorosa da perspectiva hegeliana. Então, a partir disso, eu pergunto se alguém, Vinícius, se nós já temos perguntas da plateia. Eu dei uma olhada na plateia, eu gostaria de dar boa tarde, boas-vindas a Rosa Maria Dias e a Márcio Benchimol. Márcio, que já falou aqui no nosso colóquio, e que Rosa vai falar hoje à noite, juntamente com Olímpio Pimenta. Se me permitir, Hernani, posso tomar a palavra? Sim, claro, claro. Tá. Na verdade, bem, boa tarde aos colegas que estão aqui conosco também. Grande abraço, Rosa, como sempre. Como sempre, estamos juntas. Na verdade, eu gostaria de ressaltar um ponto. No meu entender, quando nós lemos o Ecce Homo e vemos as considerações de Nietzsche sobre os seus livros já publicados, ou quando nós lemos os prefácios de 1886, não é? Aos 2 volumes do Humano Demasiado Humano, Aurora e a Gaia Ciência, eu tenho a impressão de que deveríamos ler com certa prudência e cuidado esses textos em que Nietzsche se volta sobre os seus livros já publicados. Porque, no meu entender, esses textos revelam muito menos acerca dos livros já publicados do que acerca das posições que Nietzsche assume em 1886, quando redige os prefácios, ou em 1888, quando elabora Ecce Homo. Temos aí, claro, nós poderíamos nos estender em relação a esse ponto, nós poderíamos nos perguntar, mas quais são efetivamente os propósitos de Nietzsche? Não agora em relação ao nascimento da tragédia, mas em relação ao capítulo sobre o nascimento da tragédia lá no Ecce Homo. Por que, em 1888, Nietzsche precisa aproximar o nascimento da tragédia de um certo hegelianismo? É claro que nós temos aí uma primeira resposta, né?
a resposta mais óbvia. É porque ele quer se afastar de Schopenhauer. Um afastamento que começa a acontecer desde a terceira extemporânea, a meu ver, que já tem um sabor de despedida, e assim por diante. Essa, no meu entender, seria uma primeira resposta. Nós precisaríamos, evidentemente, pesquisar mais para percebermos os propósitos de Nietzsche ao escrever o capítulo sobre o nascimento da tragédia no S. E aí, no meu entender, nós teríamos de pensar o S. no seu conjunto. Né? Não poderíamos ler apenas este capítulo e destacá-lo de tudo o mais. Bem, são outras questões que nos afastam completamente do tema deste colóquio e do tema da minha intervenção. De toda forma, fica aí apenas essa minha insistência, se me permitem, em dizer que será necessário ler o Nascimento da Tragédia, né, como o primeiro livro de Nietzsche, efetivamente, e ler as considerações do S. Homo, ou mesmo um ensaio de autocrítica ao Nascimento da Tragédia, como escritos que dizem respeito a um Nietzsche de 1886 e 1888. Ok. Exatamente, uma discussão que já aconteceu aqui nesse colóquio e em outras oportunidades a respeito da leitura retrospectiva de Nietzsche em relação aos seus próprios escritos. Vinícius, você crê... Bom, aí temos a primeira pergunta, Scarlett, de Tiago Napier. É uma pergunta: se o artista é um imitador de impulsos apolíneos e dionisíacos na natureza, a obra de arte não é nova do ponto de vista estético? A arte seria o ápice de algo que já existe e se repete? Muito obrigada, Tiago. É uma questão, sem dúvida, bastante instigante. Eu não iria exatamente por essa via, né? Porque os princípios apolíneo e dionisíacos são pulsões cósmicas, né? Portanto, eles surgem da natureza e eles se manifestam na obra de arte. Sim, o artista é um imitador nesse sentido, ele manifesta o que está na natureza. Mas, enfim, ele manifesta, na verdade, a obra de arte é o lugar de manifestação desses princípios apolíneo e dionisíaco, né? Assim a arte trágica, assim a tragédia grega do século V antes de Cristo. A ideia de um artista criador, efetivamente, no meu entender, ela não está tão presente no Nascimento da Tragédia. Ela vai aparecer, e nós temos aqui a nossa querida Rosa Dias, que poderá falar a esse respeito, ela vai estar muito mais presente em outros momentos, né, do corpus nietzschiano, mas não exatamente no Nascimento da Tragédia. E, enfim, e a ideia de repetição, uma repetição cíclica, também não aparece no Nascimento da Tragédia. Essa ideia ela vai aparecer pela primeira vez aí na filosofia trágica dos gregos, enfim, mas não está claramente presente neste primeiro livro de Nietzsche. Portanto, eu não poderia atribuir esta ideia à obra de arte tal como concebida lá no Nascimento da Tragédia. Ok. Agora tem o Bruno Ferrão, a professora Scarlett. Em primeiro lugar, muito obrigado pela belíssima fala. É um privilégio ouvi-la. Gostaria de saber se a noção de princípio individuationis, que aparece no Nascimento da Tragédia, guarda semelhanças com o conceito elaborado por Schopenhauer, ou se trata de uma releitura. Sim, meu caro. Bruno. Na verdade, é que a sua pergunta saiu da tela aqui. Na verdade, são sempre as duas coisas, né? Que há uma forte marca das leituras que Nietzsche fez de Schopenhauer, do mundo como vontade e representação no Nascimento da Tragédia, e isso já foi muito explorado por vários comentadores, nós sabemos disso. Mas também é interessante notar que Nietzsche, de uma certa maneira, ele se apropria das suas leituras e as converte
em instrumentos da sua escrita. Ele se apropria das suas leituras, por vezes de maneira até selvagem, eu diria, transformando-as sempre a seu favor. Então, eu diria que as duas observações suas são inteiramente pertinentes e elas não colidem. Rúbia, ao retirar o homem de autor da arte, Nietzsche coloca a dinâmica da vida como originária e condição de possibilidade de criação artística. A natureza mostra e delimita o que o modo de ser humano pode? Eu tenho a impressão de que nós não podemos separar tanto assim a natureza e o ser humano. Nesse momento, nós já temos a ideia do fluxo vital, né? Nós fazemos parte desse fluxo vital. A vida, ela se manifesta através de nós, ela está em nós, né? Então, separar de um lado a natureza, de outro lado o ser humano, é uma ideia que, no meu entender, vai ser combatida com muita força por Nietzsche em escritos posteriores, não é? Eu lembro, por exemplo, o 346 da Gaia Ciência, não é? A pretensão da partícula E que separa homem e mundo, etc. Igualmente, separar de um lado a natureza e de outro lado a vida também é algo problemático, não é? Porque em escritos posteriores Nietzsche vai dizer que tanto a matéria inerte, se entendermos por natureza a matéria inerte, quanto a vida orgânica, são constituídas por forças que estão em toda parte. Bem, então eu diria que talvez a maneira de se colocar a questão não seja, Rúbia, exatamente essa. Vamos ver se já temos. Sim. Isadora Petri, a senhora traz uma análise muito rica acerca da importância da noção de antagonismos no nascimento da tragédia, pela qual, como a senhora mesmo disse, um só se mostra na sua diferença com o outro. É menos uma questão. Fico pensando no que a senhora propõe no seu último livro, que Nietzsche considera as diferenças sexuais como objeto de estudo. Poderíamos pensar que boa parte que o filósofo propõe sobre as diferenças sexuais, penso no 363 da Gaia Ciência, por exemplo, na ideia de amor no prefácio do caso Wagner, mais tarde pode ser lida sob a ótica dessa mesma noção de antagonismo? Longa questão, Scarlett. Você quer... Perdão? A pergunta é cumprida. Você quer que eu repita ou você consegue ler aí? Não, eu não estou conseguindo ler, mas eu agradeceria se pudesse colocar na tela. Sim, podemos começar assim por partes. Perfeito, Isadora, muitíssimo obrigada pelas suas várias interrogações, várias questões aí bastante instigantes. Vamos parar por aqui, por favor. Eu digo é que de fato, assim, na verdade, Isadora, não é com você, é com a projeção das suas questões aqui na tela. Vinícius, está muito rápida. Comecemos com essa primeira, né? Porque essa primeira aí já nos dá uma via de acesso às suas várias inquietações. Sim, eu não me lembro de ter dito que um só se mostra na sua diferença com o outro. Eu não usaria a noção de diferença para caracterizar a relação entre Apolíneo e Dionisíaco. Quando nós pensamos no antagonismo, nós temos a ideia de que, ora, um prevalece, predomina, é predominante, ele prevalece, não é, em relação ao outro. No agon grego, antagonismo, daí o fato de eu apreciar tanto essa palavra, né, porque nós temos aí o agon grego nela presente. No agon grego, a luta ela não se confunde, como dizia o nosso queridíssimo Lebrun, na verdade, Hernani, a luta não se confunde com a guerra, ela está muito mais próxima do jogo do que da guerra.
Então, ora um elemento prevalece, ora o outro. É por isso que nós temos, numa luta, dois vencedores. Nós temos uma vitória sem que haja uma derrota. Os dois são vitoriosos, porque ora um, ora outro predomina. Então, eu não iria pela ideia de diferença, mas nós podemos continuar com as outras questões aqui. Então, as diferenças sexuais a que você se refere, e agradeço muito a sua atenção, já tive a oportunidade de agradecer você num, através de um outro canal, não é? Pela sua leitura bastante instigante do meu livro. Bem, as diferenças sexuais como objeto de estudo estão muitíssimo distantes de qualquer ideia de antagonismo, no meu entender, né? Porque não se trata de que, ora, o sexo masculino predomina, ora, o sexo feminino prevalece. Não é disso que se trata. Se trata de pensar as diferenças sexuais a partir de uma dupla abordagem, a cultural e a biológica, sem que haja exatamente uma distinção nítida, estanque entre essas duas abordagens. Eu acho que há mais uma pergunta aqui, ou mais uma observação. Sim. Isadora, na verdade, nesse momento, toda a minha atenção estava voltada para o S1 e o nascimento da tragédia. Eu precisaria ir aos textos, eles estão aqui, mas eu acho que isso vai tomar, na verdade, um certo tempo nosso, e eu acredito que haja outras questões, então nós podemos voltar a conversar sobre o 363 da Gaia Ciência, que eu teria de situar, não é? Efetivamente, no contexto, não lê-lo apenas, mas situar aí no quinto livro da Gaia Ciência, que é bastante diferente dos 4 anteriores, etc., e o prefácio ao caso Wagner, que também está bem distante, neste momento, aqui da minha memória. De toda forma, muito obrigada. Vamos ver se tem. Sim, temos agora o Gabriel Quatrer. Professora, a senhora acredita que durante o nascimento da tragédia, Nietzsche ainda se mantém totalmente fiel às posições schopenhauerianas? Ou já vê uma superação dessas posições? Muito obrigada, Gabriel. Na verdade, sobretudo hoje, eu não usaria o termo superação, né, que é tão hegeliano. Mas, enfim, a parte, essa nossa brincadeira, a parte isso, eu diria a você aquilo que eu já disse em resposta a uma outra questão. No meu entender, a presença de Schopenhauer no nascimento da tragédia é inegável. Está lá. Mas, também, no meu entender, Nietzsche, quando se apropria das leituras que ele faz, ele sempre se apropria, e ao apropriar-se, ele não está fazendo uma paráfrase, não é? Ele está, na verdade, já trazendo a sua própria interpretação, a sua própria leitura, a sua própria maneira de ver, e eu diria até, por vezes, transfigurando essas suas leituras e sempre a seu favor. Eu acho que em Nietzsche nós não temos uma leitura fiel. Nietzsche não é fiel. Nós temos apropriações dos mais variados tipos. Mas Nietzsche não é um comentador, né? Nós é que temos de ser fiéis e fazer uma leitura imanente, um corpo a corpo com seus textos. Obrigada, Gabriel. Bom, eu penso, Vinícius, que não temos mais questões. Eu estou tentando acompanhar aqui no YouTube, não estou vendo, mas ok. Então, pergunta a Scarlett se ela quer, então, dizer mais alguma coisa. Da minha parte, da nossa parte, minha e do Henri, organizadores desse evento, só agradecemos. Surgiu uma pergunta. Uma última pergunta, por favor. É o Leonardo. Durante a conferência, você afirma que Dionísio funciona como um proto-herói no nascimento da tragédia. Como isso dialoga com o problema do heroísmo e da moral nos escritos de Nietzsche? De que Pois é. maneira
a discussão de caráter estético muito forte em Nietzsche penetra o problema da moral e do antagonismo na obra posterior. Eita, vamos lá. Então, Leonardo, a obra posterior, você está pensando aqui nas considerações extemporâneas, enfim, não sei se é a isso que você está se referindo, aos textos imediatamente posteriores de Nietzsche, né? Muito bem, eu tenho a impressão de que a concepção de herói no Nascimento da Tragédia tem uma inserção muito específica, né? O herói aí está ligado ao princípio dionisíaco. Dioniso é o herói, né? Este é o que você chamou de proto-herói, né? E eu não vejo um princípio dionisíaco nas obras presente, nas obras do período intermediário, por exemplo, e menos ainda nas considerações extemporâneas. E o dionisíaco que surge, não é, a partir do final da Gaia Ciência, nem é tanto no final da Gaia Ciência, mas surge no final da Gaia Ciência, é uma referência ao Nascimento da Tragédia. Mas, é claro, o Zaratustra, talvez nós pudéssemos aproximar Zaratustra e o próprio Dioniso, há comentador que tenha feito isso. Eu acho que a partir de uma série de mediações é uma tese defensável, não é? Sobretudo a partir da ideia de porta-voz, aí, Zaratustra como porta-voz do sofrimento, da vida e do círculo. Mas, enfim, o dionisíaco aparece com uma clareza na genealogia da moral e depois nos escritos de 1888. Então, eu pensaria que o dionisíaco que aparece lá é bastante distinto do dionisíaco que nós encontramos no Nascimento da Tragédia. E, inclusive, eu não vejo este dionisíaco que aparece lá em 88, ou mesmo no Zaratustra, ligado a qualquer tipo de heroísmo, né? E menos ainda ao que você chamou de proto-herói. Leonardo, obrigada pela sua pergunta. E como nós estamos encerrando, pois não, Hernani? Não, estamos encerrando apenas para corroborar isso, agradecendo as perguntas, agradecendo a você mais uma vez, em meu nome, em nome do Henri, por essa brilhante apresentação e também por participar. Você é uma pessoa absolutamente imprescindível para participar desse colóquio, em que lembramos, relembramos, relemos o famosíssimo Nascimento da Tragédia. Muitíssimo obrigado, Scarlett. Eu gostaria de dizer 2 palavras e me despedir. Então, na verdade, mais uma vez eu reitero o meu agradecimento a você, Hernani, e ao Henri, pelo convite, pelo acolhimento. Mais uma vez, eu reitero as minhas felicitações pela organização deste colóquio, e eu gostaria de dizer que é assim, através do diálogo, da discussão, através até dos nossos antagonismos, é assim que nós podemos contribuir para fazer avançar a Nietzsche-Forschung, os estudos nietzschianos no nosso país. Muito obrigada. Obrigadíssimo.